Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Gabi Vasconcelos. Eu sou o Gui. E a gente está aqui para falar sobre Masterchef Profissionais. Última terça-feira agora estreou a nova temporada do Masterchef Profissionais. É a segunda temporada de Profissionais, depois aí de 4 temporadas de Amadores. E a gente veio comentar sobre alguns pontos de destaque, os participantes, o que eles fizeram de bom e de ruim, claro, da nossa opinião. Algumas técnicas também que a gente às vezes vê e não conhece, então a gente também veio trazer isso aí pra vocês. E a gente espera muito também o retorno de vocês, né? O feedback, isso aqui é pra ser bem interativo, então já vai comentando aí conforme vocês forem vendo o que a gente fala. Primeira coisa que a gente quer trazer atenção aqui nessa temporada de Profissionais é a diferença de participantes. A gente começou a temporada com 16 e logo no primeiro episódio a gente já teve 3 eliminados e aí a gente começa a competição com 13. Há uma puta diferença dos amadores que desde a segunda temporada tá começando com 21 participantes. Tem até uma diferença grande, porque 21 participantes, muita gente comenta aí nas redes sociais sobre como se torna um pouco cansativo você ter essa quantidade logo no início, até porque demora muito tempo pra gente criar vínculo com esse pessoal, conhecer cada participante. Aí essa diferença do Profissionais eu acho bem positivo pra gente poder conhecer mais esse pessoal. Eu particularmente gosto muito das seletivas, do momento das seletivas do Masterchef Amadores. Mas nesse programa, eu no primeiro episódio já consegui delinear um pouquinho a personalidade de cada um. Já tenho até meus favoritos, alguns que eu não gostei tanto. Então acho que é bem positivo ter uma quantidade menor de participantes. Acho que pra começar, não foi nenhum destaque culinário, a gente vai falar da Lubianka, que está ready para a competition. Né? Acho que é bacana falar que a Lubianka ela é formada pela Le Cordon Bleu, que é justamente, né, o prêmio que o pessoal de prêmio dos amadores. Então ela é uma... E a família dela, um deles, eu não sei qual, mas é americano e o outro é da Paraíba. Então ela fala que ela a tem um sotaque dela... nordestino ali, e aí você tem o inglês, que é bem americanizado, o sotaque que ela tem. Então parece muito que ela veio dos Estados Unidos, alguma coisa assim. Mas ao mesmo tempo, quando ela começa a engatar no português, vem ali um sotaque nordestino. E ela fala que aplica isso na culinária dela, né? Ela é dona de restaurante, fala que a culinária dela é americana e nordestina. Não sei o que podemos esperar disso aí, mas eu tô um pouco curiosa. A segunda pessoa que a gente tem que comentar é a Angélica. E dessa vez por um destaque positivo gastronômico também. Exatamente. Né? A Angélica, ela é referência aqui no Brasil para cozinha molecular. Vamos falar um pouquinho de cozinha molecular, gente. Cozinha molecular, ela é praticamente ciência. É uma coisa que, por exemplo, ela já apareceu na segunda temporada do Masterchef Amador, na seletiva, teve um participante, eu não lembro o nome dele agora, que ele chegou a apresentar alguns exemplos de cozinha molecular. E a cozinha molecular é muito isso, ela junta física e química para poder atingir aí resultados de receitas inesperadas. Então a gente tem aí azeite em pó, a gente tem peixe que é fundido com outro peixe, e isso é bem legal porque aumenta a fronteira da culinária, sai da cozinha e entra ali um pouco no laboratório. Eu acho bacana também, mas eu tenho medo da Angélica ficar muito focada só em trazer a questão da culinária molecular e acabar ficando um pouco restrita, né? Esse é um problema que aconteceu, por exemplo, com a Débora na última temporada com a questão da farofa, em que ela se destacou com a questão das farofas, ela usou muito bem na prova com os empresários de falar de abrir a farofaria e aí trazer essa farofa nos pratos, mas quando chegou na final, todo mundo já sabia que ela fazia a farofa muito bem, ela acabou apresentando farofa nos 3 pratos dela e ficou um pouquinho saturado, então tem que ter esse cuidado risco, né? Dela conseguir diluir isso pela temporada e não ficar cansativo. Outro destaque, não tem como não falar, né, que é do cozinheiro estrelado, o Francisco, que tem estrela Michelin, né? Inclusive, explica um pouquinho pra gente, Guido, o que é essa história de ser estrelado, né? Você não sabe? Então, bom, eu achei interessante porque apesar de ser um chefe estrelado, ele não se mostrou ser... Ele mostrou bastante humildade, né? Mas eu acho que ele tem aí uma veia de liderança, de querer comandar todo mundo que talvez incomode. O Francisco também, eu acho que, se eu não me engano, ele é o que tem mais tempo de experiência ali entre o pessoal. Inclusive, isso é um destaque também bom nessa temporada. A gente tem participantes aí de várias regiões do Brasil, o que é legal para trazer culinárias diferentes. E a gente tem pessoas também de tempos diferentes. Tem ele que tem mais de 30 anos de profissão, tem gente que tem 1, 2 anos de profissão. Então, isso também ficou bem diluído entre os participantes. Isso também cria uma competição interessante pra gente assistir, porque normalmente a gente espera que quem tem mais experiência vai se destacar, mas aí às vezes quem é novinho ali traz uma novidade, então isso nessa temporada diferente da primeira de Profissionais se tornou bem mais presente também, ele tem uns 30 anos de profissão. Isso. E aí eu também acho interessante que essa temporada tá com muita gente jovem e os nossos próximos 3 destaques são jovens, né? Primeiro a Raíssa, que ela tem 22 anos, é a participante mais nova e ela já se destacou aí nesse primeiro programa.
pelo que eu vi, ela venceu alguns concursos, né? Ela teve esses concursos que ela participou e ela ganhou um estágio e ela acabou já participando de vários tipos de restaurantes. Além do restaurante francês, que ela fez esse estágio de estrela Michelin, ela trabalhou no Fasano também, na parte de sobremesas, então é uma coisa que sempre aparece aí o pessoal com medo de sobremesa, então essa experiência para ela pode ser aí um diferencial, um bom diferencial. Ela também trabalhou no Tuju e no Petit. A gente depois vai falar um pouco mais sobre esses restaurantes, porque às vezes a gente escuta e só sabe que o nome é chique e aí é um restaurante que deve ser bom, mas muitas vezes pra gente não ir, né? A gente não conhece, mas já mostrou pelo menos um pouco de bagagem em 2 anos de experiência, que é pouca coisa, e já conseguiu passar aí por restaurantes diferentes. Sim. A gente também teve a Bárbara, né, que acabou sendo um destaque não tão positivo assim, mas ela tava prometendo bastante coisa, também é uma menina super jovem, que já tem uma experiência interessante, né, na Europa, em Londres. Além da Europa, a Bárbara ainda tem a questão de ter trabalhado com o Atala, e o Atala, ele é o chefe principal aqui do Brasil, ele tem episódios em séries, então ele é muito considerado, então essa experiência para ela foi um grande diferencial ali de trabalhar com a Atala. Eu vi algumas pessoas falando nas redes sociais depois que ela trabalhou com o Gordon Ramsay, que faz o Hell's Kitchen e o MasterChef americano. Eu não lembro de ter visto isso. Não, eu não lembro de ter visto. Então assim, quem viu e puder falar pra gente nos comentários, a gente vai ver, porque passou despercebido. Pra mim também passou despercebido. Mas, seria uma puta experiência, né? O Atala, que é aqui destaque do Brasil, o Gordon Ramsay lá fora, é um ponto de experiência aí que chamou muita atenção logo no início do episódio. E a outra pessoa que a gente vai destacar hoje é o Ravi, né? Ravi é polêmico, a gente não sabe ainda. Eu quero muito ver como é que esse personagem vai crescer ao longo da temporada, porque pelo que a gente viu, ele é um pouco afrontoso, né? Afrontoso. Como o Gui fala, ele é afrontoso, mas trabalhou super bem, né, na prova de serviço. Então, o perfil do Ravi, a gente tem que lembrar sempre que a gente está lidando com reality show. Então a produção, quando ela filma os episódios, ela consegue identificar possíveis personagens. Isso não acontece só no MasterChef, tá, gente? Assim, se você for pesquisar reality shows como Survivor, Big Brother, tanto aqui quanto lá fora, a produção ela costuma fazer isso, identifica um perfil ali de personagem. Então o Ravi ele tem uma pegada muito pro lado do Mohamed da primeira temporada, do Raul da segunda temporada, que é esse perfil que manda bem, que tem ali conhecimento e tal, mas que na atitude, no comportamento peca um pouquinho. E pode incomodar o público, né? Tanto o público quanto os jurados, como já incomodou. Já incomodou nesse super, episódio. né? O Jacan principalmente. Bom, vamos falar das provas, né? Vamos falar das provas. A gente teve logo de cara uma divisão em 2 grupos, né? E foi uma prova de reinvenção. Isso aí. E a outra prova de habilidade. A prova de reinvenção... Nessa prova de reinvenção, eles colocaram alguns pratos para sorteio. Essa prova de reinvenção, na verdade, é você pegar um prato que é clássico e transformar ele ou num prato diferente ou numa releitura que afaste ele o máximo possível daquilo que ele já é. Então, mas que o sabor lembre, né? O sabor tem que estar presente. Você precisa conseguir remeter que aquilo teve origem em X. A gente teve o tacacá, que é um prato do norte aqui do Brasil. A gente teve o pato no tucupi. A gente teve a moqueca e a feijoada. No dia a Angélica fez o sorteio nas facas e saiu a feijoada, que é um prato super clássico, super carioca. Mas que eu acho que é o mais fácil de passar por essa releitura. Quando a gente tem o exercício de quando assistir ficar pensando o que a gente iria fazer se estivesse lá ou algo do tipo. E pro tacacá, pro pato no tucupi e até pra moqueca, fica muito difícil, até porque são pratos com caldos muito específicos, então pra você recriar esse caldo ficaria muito complicado. A feijoada, pelo menos, você já tem uma base de exemplos. A gente já tem aí feijoada vegetariana, feijoada com feijão branco. Bolinho de feijão. Bolinho de feijão, que acabou aparecendo na prova. Então, assim, trazia uma certa facilidade para buscar exemplos. Foi 1h15 de prova, que eu achei um tempo bem bom até, quando a gente fala de feijoada. E como o Gui já adiantou, né? A gente teve bolinho de feijoada com 2 participantes. Também eu achei bem fraco, né? Eu esperava um pouco mais da questão de releitura, deles trazerem coisas realmente diferentes. A gente viu ali a maioria das pessoas indo pro prato de feijão, arroz, laranja e tal, mas não trazendo mais apresentação diferente, ou um tipo de preparo diferente. Não teve uma releitura que, por exemplo, na prévia, a Daisy, que ganhou a última temporada do MasterChef Profissionais, ela falou que a ideia dela era fazer um nhoque de feijoada, onde ela ia usar o feijão para criar a massa do nhoque, a laranja para fazer o caldo, fazer um molho, e aí ter a couve crisp por cima. Aí você pega um prato que é a feijoada, que você tem aquela imagem de arroz, feijão do lado, laranjinha e tal, e vira outra coisa completamente diferente. Eu acho que quem conseguiu sair um pouco dessa zona de conforto foi a Irina, usando o arroz negro em substituição ao feijão. Verdade.
mas foi super criticada pelo Ravi, né, no final. Ela fala feijoada e pessoas da arroz. Pois é. Mas enfim, ela foi até um destaque da prova. E a gente também teve a Bárbara, né, que o Guilherme gostou. Eu adorei o da Bárbara. Do fine dining dela. Eu detestei, eu achei que eu não dava nem pra provar se fosse um prato assim que eu pedisse no restaurante. Mas vamos contextualizar o fine dining, gente. É porque assim, hoje em dia a gente tem fast food, a gente tem aí restaurantes que mesmo com pratos prontos se propõem a te servir rápido, porque a gente tá sempre com pressa e tudo mais. O fine dining é uma proposta diferente. Fine dining é aquela coisa que você paga, normalmente não é barato, e você tem aí 5 pratos para você ter ali à disposição para experimentar. Então são pratos mais conceituais, que trazem elementos mais, da gastronomia mais caros, você vai ter produtos ali diferentes. Então as porções, elas não vão ser aquele prato de pedreiro que a gente está acostumado, que a gente quer bater ali quando dá aquela fome. São porções pequenininhas, que trazem nuances de sabor para você ter como se fosse uma experiência gastronômica. Então a proposta dela ali foi isso. Ela quis apresentar um prato que visualmente era bonito, eu achei maravilhoso de bonito, e trazer os sabores da feijoada ali como diferencial. Tipo, você olha aquilo ali, ele parece um prato chique de fine dining, e quando você come, ele remete à feijoada. Mas vale lembrar que o prato foi super criticado. Os jurados falaram que a carne estava salgada, a Lourenço estava muito ácida. E a Paola falou que conceito é uma coisa que não se come. Verdade. Então, assim, a Bárbara foi arrasada nessa prova. O Gui gostou do prato dela. Eu não gostei nem visualmente, assim, não achei bacana. Eu achei lindo. Quando eu vi, eu fui tipo... Deus, que lindo! Mas... Então esses foram os destaques da primeira prova. Vamos só lembrar aqui algumas coisas da Irina, que a gente queria aproveitar para falar. A Irina, ela tem o cabelo loiro, um pouco comprido, e na hora da prova, ela usou um turbante, que tava até bem bonito, assim, o turbante, e a gente achou que isso reacendeu um pouco uma coisa que vocês comentam muito, principalmente no Facebook do MasterChef, que é o uso de touca para cozinhar. Inclusive, isso também reacendeu pelo fato do Ravi usar boné durante toda a competição. A gente não sabe muito bem, pelo que a gente observa em provas que já aconteceram no Amadores em restaurantes, é normal, o pessoal não usa aquela touquinha de proteção que às vezes a gente vê em alguns restaurantes que a gente vai no dia a dia, mas eles costumam usar sempre esse lenço, alguma coisa assim. E o fato do Ravi levou muito para a discussão do que é educado você usar num ambiente de trabalho, porque ali naquele caso ele está protegendo o cabelo, mas muita gente tem essa visão de que o boné não é para o ambiente profissional, né? Você não gostou do boné, né, Gabi? Eu impliquei um pouco. Eu achei porque, assim, é muita postura do Ravi, né? Foi um pouco que a gente comentou no início. Então até o Jacan até sacaneou, falou que ele tava de mini saia, né? Que ele botou o avental curtinho. Eu acho que isso é uma maneira dele querer se colocar ali, sabe? Eu sou diferentão mesmo, eu sou afrontoso mesmo, eu cozinho de boné, eu uso avental de mini saia. Acho que é uma característica da personalidade dele. Mas, claro, tem essa questão de proteger o cabelo também, então... Aproveitando o Ravi, ele fez também um dos preparos no prato dele foi bem diferente, que foi o granité. O que é o granité, gente? Você tem o sorbet, tem o sorvete e tem o granité. Eles ficam nessa mesma família. O granité, ele é feito sem leite. É com água, o sabor ali. É quase como se fosse uma raspadinha mais refinada ali. Então ele quis brincar com a cachaça, que às vezes o pessoal aqui no Brasil, aqui no Rio, principalmente, tem essa cultura de tomar caipirinha com a feijoada. E aí ele fez esse granité para servir junto com a feijoada, que foi mais cremosa e tudo mais, né? Mas teve algumas críticas aí nesse preparo. Acabou abaixando a temperatura do prato, né? E feijoada é uma coisa que, gente, não tem como comer fria, né? Então acho que a ideia foi boa, mas a execução acabou... O Jacan também reclamou do bowl que ele serviu, e aí a gente entra também um pouco polêmico. Eu adorei a ideia do bowl. Eu também gostei, eu achei que ficou bem apresentado. Eu adorei a apresentação do prato dele. Mas o Jacan já tava implicando um pouco com o Ravi, eu acho. O Jacan é meio implicante. Mas ficou, pelo menos assim, ficou bonito. E a ideia da feijoada cremosa eu achei que ficou bem interessante pra servir. Pena que o granité, assim, eu gosto da ideia deles trazerem esse tipo de coisa. Eu acho que os jurados, eles levam isso em consideração. Que por mais que não tenha dado certo, ele pelo menos se propôs a fazer algo diferente. Uma coisa que eu senti falta na Bárbara, por exemplo, que ela tentou fazer uma coisa diferente, mas acabou ficando nos piores ali mesmo por isso. E quem não fez nada de diferente foi o Francisco, né? Na verdade, a única coisa que o Francisco fez de diferente foi a tal da pipoca de arroz, né? Que na verdade descobriu que é cocô de rato.
Quem não, come... mas explica o que é cocô de rato, porque nem todo mundo sabe. Nem todo mundo sabe, né? Bom, se você é da Niterói região, você deve conhecer esse docinho por esse nome. Aquele docinho, gente, que vem no saquinho de São Cosme e Damião. Aquele cocô de rato é a tal do... Pipoca de arroz. É igual fazer pipoca, gente. Você usa o grão no óleo quente, ele estoura igual pipoca e serve. Existem outros preparos sem ser arroz também, mas é exatamente isso. E aí o Francisco trouxe só isso, assim, de novidade no prato. Eu achei que a apresentação dessa pipoca de arroz ficou muito esquisita. Eu achei que a cara não ficou agradável, eu achei que parecia larva, assim. Eu impliquei um pouco com o prato do Francisco. E os jurados também não gostaram muito, não entenderam muito como uma releitura, né? Então... Esse é o problema da releitura, porque ali na hora de você julgar todos os pratos, o cara pode ter feito um prato muito bom, como o que ele fez, que tava com sabor legal e tal, mas o quanto ele inovou, isso tem que ser levado em consideração também numa prova dessa pegada. Quem acabou inovando bastante e agradou muito o jurado foi a Angélica, né? Que a releitura dela foi usando a cozinha molecular. Ela foi pra cozinha molecular. Eu acho que é um bom momento para usar a cozinha molecular ali de primeira para poder destacar, mas o Jacan chamou a atenção exatamente disso que a gente falou no começo do vídeo, de se vai ter cozinha molecular em todos os preparos que ela fizer. Ela acabou fazendo o preparo normal dos outros ingredientes, mas o feijão, a feijoada em si, ela usou o sifão para fazer uma espuma de feijão. E foi até assim um destaque, porque a gente tem visto aí usos sempre desastrosos do sifão em todas as temporadas. Muita gente tenta usar e não consegue, e o dela ali na hora teve um super sucesso, foi direitinho, botou ali e saiu bonito. Mas o sifão, ele é bem usado, né, em culinária molecular. O sifão, ele começou, na verdade, na cozinha para fazer chantilly. Você coloca ali o creme de leite e tal, faz o chantilly. Depois ele começou a ser utilizado para essa ideia de fazer molhos, fazer espuma de fruta, por exemplo. Mas devido à pressão que você usa, ele demanda uma técnica diferente. Até porque em algum momento, principalmente com caldo de frutas, ele pode sair como espuma, mas depois ele pode derreter e voltar a ser líquido. Que era o que acontecia com a grande maioria das pessoas que tentavam usar o sifão, né? E com a Angélica isso não aconteceu. Entra naquela vibe de que ela conhece muito, ela manja muito dessa cozinha molecular. Então aí foi um bom pontapé. A gente tem que sempre parar pra pensar que eles também precisam de estratégia. Então pra ela foi uma boa estratégia aí pra começar se destacando. E começou se destacando porque ela foi a campeã da prova. Isso aí. E a gente teve como eliminado logo de cara o Pedro, né? Que foi um dos autores do bolinho de feijoada. Que, assim, ele usou, como ele mesmo falou, 80% da preparação dele foi usando açúcar. Aliás, isso é uma coisa que, assim, aconteceu na primeira temporada o inverso. A gente teve, eu esqueci o nome dela agora, uma participante que ela voltou na repescagem e teve uma prova do petit gâteau e ela era super confiante com sobremesa. E aí ela fez o petit gâteau, super confiante, Sandra o nome dela. E aí ela fez o petit gâteau super confiante e no dia o Jacan mostrou pra eles que era só podia peneirar açúcar por cima, cara, como ele costumava fazer. Ninguém fez. Ela quis fazer ali pra diferenciar, peneirou e foi sal. Então o Pedro foi a mesma pegada. Ali na hora você foi, coloca açúcar, mas a gente vai destacar o fato de que por mais que ele tenha colocado açúcar, ele conseguiu corrigir. O que pra cozinhar... O prato dele não tava doce, a própria Paola falou isso, né? E só dele ter conseguido corrigir. Já é assim, um puto esforço, porque é difícil, pessoal. Principalmente quando você faz molhos que levam açúcar, como molho de tomate, por exemplo, você coloca um pouco de açúcar para quebrar a acidez do tomate. Se ele fica doce, para você corrigir depois é muito difícil. Eu já joguei molho fora aqui em casa porque não deu certo. Então, assim, que bom que ele conseguiu. O mal foi porque no conjunto da obra não tava legal. Não tava legal. E aí a gente teve o Ravi e a Bárbara indo pra prova lá, né? A prova de eliminação, que foi a prova de serviço. Isso aí. Na verdade, eles tiveram o destaque negativo junto com o Pedro. O Pedro acabou eliminado. E eles foram para uma segunda chance, no caso. E aí eles ficaram esperando é uma estrutura que tem só no Profissionais, que é o vestiário. E eles ficaram lá esperando. E foi também aquele momento que a edição aproveita pra botar ali os comentários um pouquinho ardilosos do pessoal, que foi quando ele falou mal da Irina, falou mal do Francisco, que fez a feijoada comum, o Paulo que fez feijão branco. E aí eles botam aí esse pedacinho do pessoal ali sendo um pouquinho venenoso. Até pra você pegar mais uma raivinha do Ravi, né? Que ele já é afrontoso. Uma coisa que eu queria comentar, que eu achei bem negativo nesse programa, é que eles colocaram os destaques e as pessoas que não foram tão bem assim. Então você não teve aquela galera do mediano. Então, assim, o Pablo, ele foi criticado, né? Os jurados falaram que não tinham visto feijoada ali. E ele foi um destaque. Então, eu achei isso muito negativo. Eu acho que é melhor ter sempre os dois destaques positivos, os medianos e os ruins. Eu gostaria que voltassem com isso. E aí, a segunda prova...
A segunda prova de habilidade. E aí desceram os porquinhos lá do teto, assim, que dá um certo choque. Pra quem é vegetariano, então, eu imagino que fica um choque bem maior. Mas é uma coisa que eu acho importante. Muitas vezes quando isso acontece, como já teve na terceira temporada a cabeça do porco inteiro e tal. Mas isso eles tiveram que cortar a cabeça no meio, né? Não, também. Mas assim, eu acho válido o MasterChef trazer essa discussão, porque a gente tem essa imagem muito de que carne é aquela coisinha na bandeja que a gente vê no mercado. E não é exatamente isso, é porque a gente não enxerga. Então se o pessoal aí fica revolto com a ideia de, descer o porquinho ali cortado na metade, ainda teve um que deixou o porquinho cair. O Ednei, né? Deixou o porquinho cair, pegou, lavou. Ai, que agonia. Dá um pouquinho de nervoso. Mas é assim que a nossa comida chega no prato, gente. Eu acho que é importante também. Eu acho que aí tem toda uma discussão que a Paola sempre traz, né? Sim. Sobre você ter respeito ao animal. Exatamente. E o que eu acho que foi bem negativo foi a Lubianca, que tava com pena do porco, né? Ela pegava o porco e ficava, I'm so sorry. Eu tava tipo... Para com isso, você não vai cozinhar o porco. Então isso é uma coisa que até do que você falou da Paola. Na primeira temporada, quando teve a prova dos caranguejos, muita gente ficou com pena de matar o caranguejo. E a Paola deu uma chamada, falando, gente, respeita o bicho chegou aí pra vocês vão preparar, é hora de fazer, é pegar e fazer. Não é carinho, pedir desculpa, não sei o que. A Lubianca, ela ficou ali uns bons segundos ali, dedicada a sofrer pelo porquinho. Minha avó fala que isso não faz muito bem, né? Porque depois quando você come o sofrimento junto. Pois é, eu achei bem negativa essa postura do Bianca, mas era uma pessoa engraçada, então talvez tenha sido até uma questão de humor, né? De maneira geral, achei todo mundo meio perdido, assim, meio assustado com a ideia de você ter que fazer o corte do leitão, né? Eles avisaram que teria que usar 2 cortes. Verdade. E aí eu senti todo mundo meio... Não, isso é um pouco complicado, assim, porque como a Paola, ela falou sobre isso. Que antigamente, na época ali dos chefes jurados, não vou botar muito o Fogaça, porque eu acho que o Fogaça é um pouco mais novo, mas a Paola e o Jacan, eles tinham essa cultura de quem trabalha na cozinha, de conhecer ali aquele bicho inteiro, como que você tira, como que você limpa e tudo mais. Hoje em dia chega tudo muito pronto, né? Então, assim, acho que a maioria dos participantes ali ficou um pouco nervoso com o fato de pegar o bicho ali e limpar certinho, ter ele certinho, o que acabou levando também a muita gente desossar e rechear a peça de carne. Mas a gente teve destaque aí nesse lance da limpeza, né? Sim, foi o Ednei, né? Que acabou sendo, inclusive, eliminado. Tem altos e baixos, né, gente? Mas ele realmente se destacou nesse momento da limpeza, né, da peça. E foi comentado pela Paola. A Paola destacou justamente Exatamente. Isso. É interessante ver um cozinheiro tão jovem que tenha esse manejo aí nesse momento. O Ednei, ele, na verdade, ele foi eliminado, a gente não sabe muito bem se foi pelo sabor. Eu acho que o prato dele acabou sendo, falando bem, né? A questão dele foi que ele esqueceu de colocar o pernil. Exatamente. Então acabou ficando com um corte só no prato. Na hora que a gente viu que ele não colocou, a gente já sabia que ele ia rolar. Ele mesmo já sabia. E eu fiquei com muita pena porque ele ficou a prova toda, né? Essa prova é minha. Essa prova é minha. Mas entra naquela questão de que a gente precisa ter cuidado quando a gente se sente nessa zona de conforto no MasterChef, porque você acaba derrapando ali. Acontece muito. Para os participantes é ótimo, né? Porque você vê que o outro ali esqueceu, você já fala, mano, eliminado. Tô safo, né? Tô tranquilo. Também nessa parte do preparo do Ednei, ele fez uma musseline, e a gente quer chamar atenção. Duas musselines, né? A gente quer chamar atenção também de musseline, porque às vezes a gente não sabe o que é. Passa uma impressão de que era um purê de batatas pelo que ele preparou. Musseline purê de batata tá ali, gente, ó. Né? É um purê de batata. É um purê de batata, mas ele é mais areado, mais leve, por isso que vem o mousse aí, e aí ele entra nesse quesito. Eu achei que ele arriscou bastante, porque uma das musselines ele botou chocolate branco, e aí eu acho interessante, mas eu sou daquele que eu quero comer tudo, né, gente? Aparece no MasterChef e eu falo, vamos comer que a gente tem que experimentar. Então, assim, eu acho legal quando eles arriscam dessa forma, mas não deu lá muito certo. Mas a musseline aí, que pode ter ficado na dúvida, é exatamente isso, é quase um purê de batata, gente. Ele é um purê de batata um pouquinho mais refinado. Um pouquinho mais leve, né? A gente também tem que falar um pouquinho da Raíssa, né? Que é justamente a participante novinha. Eu adorei o prato dela, na minha opinião foi o mais bonito em termos de empratamento. E a Raíssa fez a tal barriga do porco e também fez o cérebro. Isso aí. Na verdade, o cérebro foi meio surpresa, eu não esperava que o pessoal fosse usar o cérebro. Até porque é um pouco complicado. A gente teve isso na última temporada agora, que não lembro se foi na última que a Paola usou, ela fez até uma receita dela. E a gente teve também na temporada das crianças, no Júnior, que teve também esse prato de cérebro. O prato da Raíssa foi bem elogiado, a Paola falou que tava quase lá, né? Como ela fala, tem defeitos?
tem defeitos, mas ela foi um destaque positivo da prova e eu achei bacana. Eu tô torcendo pela Raíssa já. Não, o que eu achei legal da Raíssa, na verdade, foi, além do prato que ficou legal, foi a postura que ela teve. Porque o pessoal no mezanino que ficou olhando achou que alguns preparos ali não estavam legais e tal, mas depois viu que ela tava fazendo já pensando lá na frente. Então entra naquela de que o pessoal que é mais antigo ali, que tem mais tempo de profissão, acha que pra ela ser novinha ela não vai saber ou ela vai errar, e ali ela deu uma rasteira no pessoal. Isso é bom pra aparecer. Falando sobre postura, outra coisa que eu adorei na Raíssa foi que o Fogaça já chegou ali pra intimidar ela, né? Perguntou se tinha faltado alguma coisa, ela falou, faltou experiência. Só que ela falou com uma entonação um pouco de pergunta. Aí ele, faltou, não sei. E aí, Gui, ela olha dentro do olho do Fogaça e fala, não, faltou, eu tô afirmando. Então assim, uma menina de 22 anos, no meio do Masterchef, tem uma postura firme dessa, eu bati palma pra ela. Gabi Achei ficou que ela feliz, arrasou. Representou. Então, depois da Raíssa, acho que a gente teve a Lubianca, né? A Lubianca foi polêmico, gente, porque assim, ela fez mac and cheese. Tudo bem que ela fez com queijo diferente, foi com queijo real, mas mesmo assim dá aquela ideia assim de um prato meio fast food ou meio comum demais e deixou ali os jurados um pouco assim. E ela ainda fez o barbecue de goiabada, que também tem aparecido bastante. E o problema desses pratos que são agridoces é que você tem que tomar cuidado pra não ficar doce demais. Foi exatamente isso que aconteceu com ela. Dela. E aí calhou o queijo com goiabada, a gente tem aí o que o Jacan chamou de Romeu e Julieta de com porco. É. Bom, eu achei horrível ela ter feito mac and cheese. Eu acho que isso não é nem um pouco Masterchef. Fiquei me perguntando, né? Quem sabe na próxima prova ela não traz um McDonald's, né? Então eu achei horrível. Horrível, detestei ela trazer mac and cheese pro Masterchef e fiquei feliz que ela foi um destaque negativo nesse caso. Eu esperava mais pela questão da cozinha nordestina dela. Achei que ela não ia resgatar a cozinha americana do mac and cheese, que a gente... Uma prova de porco, pois né? É. Eu achei que foi uma péssima escolha. Deu mal. Agora, quem mandou muito bem foi a Mirna, né? Foi a Mirna. Foi a grande vencedora. A Mirna é interessante porque no começo do programa a gente viu que ela era chefe de partida. E chefe de partida, ele é um chefe que ele não tem contato muito grande com todos os preparos do restaurante, assim. Então ela se sentiu ali um pouco deslocada nos depoimentos que ela falou, pô, tem gente aqui que já tem estrela Michelin, gente que já estagiou em restaurante em Paris e não sei o quê, e eu tô ali no médio. Então todo o tempo ela tava ali se duvidando um pouquinho, vendo se ela ia conseguir ou não. Até mesmo quando o Fogaça foi falar com ela no preparo, ela tava meio assim, tipo, vou fazer uma loucura aqui, uma loucura ali, espero que dê certo. E deu certo. Não, ela se destacou muito pelo tempero, né? Pela marinada que ela fez. E quando ela falou, eu já achei que aquilo não ia dar muito certo, não. Porque é forte, porque ele levou shoyu, mel, pimenta, gengibre. Mas deu muito certo, tanto é que ela ganhou a prova. Teve um tempero, eu sempre fico resgatando, teve um tempero parecido de costela na primeira temporada, a Isabela, que era muito boa até. Ela fez 2 preparos de costela e ela fez exatamente com uma marinada bem parecida com isso, assim. Pra mim, soa um pouco forte, porque eu não gosto muito de pimenta e tal, então falou pimenta, gengibre, eu já fico meio assim, acho que esse eu quero comer tudo, mas eu ia ficar meio, gente, vai copinho de água do lado. Mas não, foi bom e ela ainda arriscou colocando também o cérebro no preparo do prato e que na decoração ela colocou de uma forma que ficou bem legal. Eu não gostei, porque o cérebro ficou isolado assim no prato, um pouquinho de cérebro, eu achei horrível, eu não gostei da apresentação da minha, não gostei nem um pouco. Pra mim a melhor apresentação da prova do leitãozinho foi a Raíssa. Foi a Raíssa, a Raíssa tava muito bonita, assim. Acho que de apresentação a Raíssa e na feijoada eu continuo com a Bárbara. Eu discordo. Eu vou no Francisco com o prato feito dele que eu gostei, apesar do cocô de rato. Então o Ednei foi eliminado imediatamente nessa prova e a Lubi e o Guilherme, meu xará, foram pra prova de serviço ao lado do Ravi e da Bárbara. O Guilherme, na verdade, ele fez uma terrine, né, com a cabeça do porco e ele também inventou de colocar a costela crua. Pois é, cara, assim, isso também é uma coisa que me chama a atenção. Quando ele tava preparando a costela, ele viu que ia ficar fora do ponto. E carne de porco a gente não tem como, cara. Não come carne de porco mal passada. Não dá, assim. E assim, ele tinha outras partes do porco ali no preparo da terrine. Então não tinha necessidade da costela. Ele podia muito bem ter tirado, mas ele preferiu servir pra ter ali pra servir. Cara, é muito tiro no pé. E a terrine também foi criticada, né? Os chefes falaram que podia ser terrine de qualquer coisa, que não tinha gosto de porco. Então ele acabou sendo um destaque negativo e indo fazer a prova de serviço também. Junto com a prova de serviço eu adorei. Essa prova de serviço é bem legal, né? Porque assim, traz uma dinâmica muito diferente das provas que a gente tá acostumado a ver no amador, que é você ter ali aquela rotina de restaurante mesmo presente.
E como já acontece em outros reality shows, o Hell's Kitchen, que também faz esse tipo de trabalho, a maior dificuldade é na hora do mise en place, quando eles vão fazer todos os preparos, os pré-preparos e tudo mais, que é onde o pessoal acaba se enrolando. E que dificuldade, né? Eu achei que eles estavam muito enrolados, muito lentos nos preparos. Ficou até um pouco... Achei que era muito amador para MasterChef profissionais, a gente já viu aí provas em grupo no Amador, principalmente na última temporada que teve destaques aí de prova em grupo de amadores, que o pessoal levou ali... Você saiu melhor do que eles. Bem, tudo bem que eram 4 pessoas, eu achei até pouca gente, 30 convidados, não sei, né? Não sou chefe de cozinha. Vai tu cozinhar. Não, com certeza. Mas eu achei que eles estavam lentos ali naquele preparo. O Guilherme quase não fez massa, né? Assim, na verdade, eu acho que o que faltou ali na parte deles, que foi uma coisa que o Francisco falou muito quando ele estava lá no mezanino, foi o fato de não ter um líder, na verdade. Eles definiram o que cada um ia fazer ali. A Bárbara deu um molezinho porque acho que ela quis mostrar que ela sabe fazer muita coisa. E aí ela quis pegar o preparo da carne só pra ela. Ela falou, não, eu faço a batata, eu faço a carne, eu faço o molho e eu dou conta. E aí, não deu conta. Pois é. E aí eles se separaram e não tinha ninguém ali que estava controlando, ou vendo, ou fazendo. E aí nessa parte do pré-preparo, principalmente o Guilherme, porque eu acho que a Lube e o Ravi, eles se viraram, assim, eles conseguiram ali dar conta. Agora, a Bárbara, que viu ali que o tempo tava pecando e começou a correr, e aí nessa hora que dá tudo errado, como ela colocou as carnes todas para fritar de uma vez. Muita gente acha que isso não tem problema. Gente, qual é o problema? Você coloca aquela grelha, ela esquenta, você coloca várias carnes ali, a temperatura não dá conta de fritar todas aquelas carnes. E aí ele cria o caldo e começa a cozinhar. Cozinhando, né? O Jacan ressaltou isso. Não é fritar, tem essa diferença. E eu achei o Jacan tava bem nervoso, né? Ele tava bravo. Tira essas carnes daí! Ele tava bravo. Até falei que rola um pouco de assédio moral ali. Eu não conseguiria estar naquele lugar. Mas a gente cozinha assim. Mas a Bárbara mandou mal. Ela mandou mal. Ela quis mostrar serviço e se ferrou na prova de serviço. Não mostrou, cara. Foi difícil. Quem mandou muito bem, que o prato foi super elogiado, foi o Guilherme, né? Ele mandou bem no preparo da coisa. Ele teve um problema ali com a massa, de que ele contabilizou ali, 30 convidados, nem todo mundo vai pedir o prato que eu vou fazer, que foi o ravioli de lagostim. Então eu vou fazer umas 19, 18 massas prontas. E calhou que o pessoal pediu a mais. E aí foi a correria de fazer uma outra massa e tal. Mas, pelo menos, deu certo, né? O mousse de linguado também, né? O mousse de linguado também. Foi super elogiado esse prato, um prato bem diferente, porque ele é cru. É bem diferente do peixe cru em forma de mousse. E é um mousse mesmo, tá, gente? Vai creme de leite, mistura no liquidificador. É bem simples e é bem diferente. E o destaque negativo foi o filé da Bárbara, né, gente? Os pratos voltaram porque estavam crus, o ponto estava péssimo. Deu problema, teve a batata. Aliás, que aquela batata eu vou defender, gente. Aquela batata não é fácil de fazer. Tá justificada as 2 horas que ela ficou fazendo batata? A gente vê isso de 2 horas, igual aconteceu muito com a Michelle, com o ovo na última temporada. Aquela batata é complicada, gente. Batata tem água. Quando você coloca ela ali pra cozinhar, ela solta muita água. Você tem que ter essa média aí de manteiga e água pra fazer. Quando você vai virar, às vezes uma rodelinha solta e você não consegue colar ela mais, você tem que fazer tudo de novo. Então assim, não é porque é batata que é simples, às vezes também fica complicado. Junto com a Bárbara também, o que teve de negativo, que não foi de preparo, foi o comportamento do Ravi. O Jacan, ele ficou bem chateado com o Ravi, né? Achou o Ravi soberbo. Rolou umas respostas. Eu achei a postura do Ravi negativa também. Acho que ele tava ali um pouco com o rei na barriga, mas a verdade é que ele mandou muito bem na cozinha, né? Ele acabou tomando um pouco de liderança ali. Ele não agiu como um chefe Ele teve oportunidade, mas ele não chegou assim a liderar. Ele não tomou isso pra si, não tomou a liderança, mas ele mandou bem. E a Paola falou, né? Ele tem defeitos, ele é irritante. Ela falou isso. Aí, ela chega a falar que ele é irritante. Tem os probleminhas, mas ele trabalho, fez. né? Ele fez muita coisa até, né? Foi responsável pelas sobremesas. E quem também mandou muito bem foi a Lube. Que assim, ela fez a parte dela, na verdade. Aí foi dessa parte que entra a falta de liderança, que quando ela terminou toda a parte do preparo dela, ela estava disponível ali pra ajudar. E aí ela foi pra Bárbara, tipo, Bárbara, o que eu faço aqui? Mas a Bárbara naquela de, vou englobar tudo aqui, falou que não precisava de nada, e ela, beleza, então, vou ali limpar. Foi limpar a bancada. Aliás, o pessoal tava bem, bancada. Eles estavam bem higiênicos, né? O Guilherme quis lavar a louça, derramou detergente também na prova dele, eu achei... Inclusive, o Guilherme jogou o molho da Bárbara fora na pia, né? Ainda teve isso, cara. E o mezanino ajudou muito, né? Porque ele tava jogando o mezanino, para, o molho! Teve essa diferença, tudo bem que não é o mezanino da temporada passada, né? Mas assim, já foi alguma ajuda. Pro MasterChef profissionais, o mezanino ajudar é raro. É complicado, é difícil. Sim.
Mas pelo menos todo mundo foi servido, tinham vários amigos do Jacan no restaurante. Eles fizeram elogios que eu achei super bacana pra quem é profissional, de que, pô, aquilo ali parecia que o Jacan tinha feito. Eu acho que pra eles é um puta elogio. Com certeza. Então, assim, acho que o resultado foi bem positivo. Ainda teve uma provinha surpresa ali no meio, que tinha uma das convidadas que tava Era aniversariante. E aí eu achei que o Habib se destacou pela criatividade. Verdade. O Guilherme, faltava 3 minutos, ele queria criar uma nova receita. A gente gosta, né, de trazer um negócio novo, de Nossa, mudar. viajou. E o Ravi falou, não, a gente tem que fazer isso aqui. E ele teve um pouco assim, ele decidiu, ele fez e deu certo. E aí quem saiu... De vez, infelizmente pro Gui, felizmente pra mim, porque eu não tinha achado ela muito legal. Voltou pra Europa. Foi a Bárbara. E acho que foi super justo, porque realmente o prato que teve mais problemas foi o que ela se responsabilizou pelo preparo. Então... principalmente quando o prato volta, assim, pra essa pegada dos profissionais que lida muito com o restaurante profissional, quando o prato volta pra eles é a maior crítica que tem. Então, assim, quando os 3 pratos que ela fez voltaram, não tinha muito ali mais como defender, assim. Então, achei que foi uma saída justa. Ela parecia tranquila, né? Acho que pra ela foi uma grande oportunidade, uma menina super nova. Tem muito caminho aí pela frente. A gente ficou agora com a Raíssa, com a mais nova da competição. E eu tô torcendo pela Raíssa. Acho que ela vai brilhar. Agora? Eu tô. Acho que ela vai brilhar. Eu tô no time Angélica. Eu acho que se ela não perder ali o rumo... Mas a gente tem algumas questões aí. A princípio, a gente tem já 2 grandes favoritos, né? Acho que ainda é meio cedo pra falar, mas a gente tem a Angélica, um super destaque, e o Francisco, que é o tal do chefe estrelado. Mas MasterChef nunca vai no grande favorito. Exatamente. Ainda tem aquela questão assim, os favoritos do que iniciam a temporada ali como favoritos, eles costumam ter aí uma trajetória boa, mas quando chega lá perto do final, eles dão uma deslizada, igual foi o Léo na temporada passada. O lance do Francisco eu acho um pouco assim complicado, porque ele tem muito tempo, ele já é estrelado e tudo mais, então é o tipo de cara que ele corre o risco ali de perder, igual foi o Ivo na última temporada de profissionais. A Angélica eu acho que ela tem mais chances, mas ela tem essa questão que a gente já falou de não perder. Então eu acho que a Angélica ela despontou um pouquinho mais, e a gente tem alguém ali ainda pra surgir como um novo... segundo grande favorito. Né? Tomara que seja a Raíssa. Claro. Eu tô mais ali na Angélica por enquanto, ainda não tenho outra, gente. Mas a gente quer saber também quem vocês já criaram aí antipatia, quem vocês já odeiam, quem vocês já querem eliminar. Eu acho que a galera vai pegar uma antipatia forte pelo Ravi. Muito provavelmente, eu já vi uns comentários aí. E outra pessoa que eu acho também que ao longo do programa a gente vai criar uma antipatiazinha é o Pablo. O Pablo, é porque o Pablo ele tem aquela questão da experiência, né, com o Jacan. Sim. Né? Então, assim, ele tem uma linha tênue aí de ele se achar um pouquinho mais e tal, mas acho que foi pouco ainda pra gente saber. Foi pouco, mas eu tô com esse feeling. Na temporada passada também a gente não conseguiu pegar vilões assim logo de cara, mas vamos ver o que eles vão... De profissionais, né? Não, de amadores também. Acho que isso, a Bárbara logo de cara. A Débora, a Bárbara. Vai ser aí tu corta da edição. O próximo programa promete Caixa Misteriosa, que eu particularmente amo, eu adoro. É muito bom. E os participantes morrem de medo, né? Então aí que é melhor ainda. E vai ser uma caixa misteriosa vegetariana, né? Então, assim, isso é bem legal, o vegetariano até pra ter espaço na produção. A gente sentiu falta na prova da feijoada deles fazerem aí um prato... Uma versão, né? Vegetariano. Então, assim, tem essa caixa e começam as provas em equipe, que pelo que a gente já viu, assim, vão ser... punks essa temporada. A prova do casamento eu fiquei tenso. Que vão ser mais de 200 convidados, né? Cara, casamento. Você estraga o casamento também. Mas eu também gosto muito das provas em grupo, com MasterChef profissionais, então acho que é ainda mais importante. Sim. Então eu tô bem ansiosa pelo próximo programa. Bom, pessoal, a gente espera o episódio agora da próxima terça. Aproveita que os comentários vocês colocarem aí se tem alguma dúvida dos preparos. A gente quer muito também ir atrás disso pra trazer pra vocês. Quais são os favoritos, o que vocês acham. Se vocês acharam que a gente falou uma merda, vocês podem brigar com a gente também. Pode colocar. A gente vai aí abrir esse ambiente de discussão pra ver com vocês. Se vocês quiserem acompanhar um pouco mais do que a gente faz, a Gabi tem o Instagram. Também tem um canal aqui no YouTube, que é a Gabi Vasconcelos. Acessa lá. Também podem me seguir no Instagram, que é Gabi Vasconcelos V. E o meu é Gui Ebate, vai aparecer aqui na tela pra vocês. Um beijo, se inscreva aqui no canal para não perder os próximos programas. Até terça que vem. Tchau!